Com o crescimento das cidades, fica cada vez mais raro encontrarmos jardins em áreas urbanas, e estas áreas verdes são muito importantes para a qualidade de vida de seus habitantes. Petrópolis possui ainda muitas áreas verdes no centro histórico, mas uma flor há muito tempo não fazia parte da paisagem, as hortênsias, que agora estão sendo replantadas. A Prefeitura de Petrópolis iniciou em abril, na Avenida Queller, o plantio de mudas de hortênsias. O objetivo é colocar em vários locais da cidade. Na verdade, a nossa cidade, a marca é a cidade das hortênsias, né? É uma característica que saiu da nossa cidade, foi para cidades lá do sul, lá de Nova Petrópolis, Porto Alegre, levaram as mudas para lá e esqueceram as nossas. Então nós buscamos novamente trazer aqui, começando aqui para a Avenida Queller, está indo lá para a Avenida Ayrton Senna na semana, e fazer novamente o plantio de hortênsias em nossa cidade. No passado nós já tivemos essa prática com o horto próprio da nossa cidade, fazendo as mudas, nós já voltamos a fazer essas mudas novamente, tirando de pessoas inclusive que estão nos doando essas hortênsias para fazer esse replantio, vamos dizer, uma prática da nossa cidade e voltar a ser cidade das hortênsias. Tem locais que nós não vamos poder plantar as hortênsias, né? Mas tem locais que, vamos dizer, que tenha sol, onde local fácil de onde elas serem regadas, esses locais nós vamos plantar. Outros locais nós vamos colocar lírio novamente, que é uma planta que dá o ano inteiro, uma planta de mais fácil manutenção e vai ser colocada em alguns canteiros da nossa cidade também. Quando se fala em jardins urbanos, uma das preocupações é se a poluição não vai atrapalhar o desenvolvimento das plantas. Para entender melhor a importância desses espaços, em especial o plantio das hortênsias, conversamos com a engenheira agrônoma Rafaela Santana. A gente está numa cidade que cada vez mais são prédios que estão surgindo, né? A gente perdeu aquelas áreas verdes das cidades. Então, os jardins urbanos traz essa paz, né? Tipo, essa praça que ainda consegue manter essa sintonia da pessoa com o verde. As hortênsias, elas são adaptadas já aqui, né? Quando elas chegaram aqui em 1840, nós não tínhamos essa poluição toda que nós temos hoje. Mas as plantas vão se adaptando. A gente tem que cuidar do solo. Cuidando do solo dela, a gente pode manter ela mesmo com a poluição. Porque a quantidade de árvores que nós temos em volta, essa poluição não será tão grosseira com elas. Mas são plantas um pouco mais frágeis e elas precisam de sol. Então não adianta a gente colocar elas num lugar muito sem luz solar. Então elas precisam de estar ensolaradas, né? Além disso, elas precisam de um solo bom. Porque até é engraçado quando a gente encontra aquelas hortênsias azuis. É quase o solo dela. Então ela mostra como ela está boa dependendo do solo dela. Então quanto mais azul ela tiver, melhor é o solo. E aqui a gente pode ver que elas já estão, foram plantadas numa época quase certa. O bom dos plantios das hortênsias é no inverno. Quando está frio mesmo, elas estão plantadas no inverno. Aqui falta, assim, pelo que a gente vê, irrigação. Elas precisam de irrigação pelo menos nos primeiro mês delas, e Petrópolis é uma cidade úmida, então a gente consegue fazer com que elas se sobressaiam por causa dessa umidade, né? Já que a gente tem muitas chuvas, né, conhecida como chuvópolis, nós temos como manter a cidade, até manter as hortênsias na cidade. O problema é elas irem mais para frente, né? Elas, se não tiver cuidado. O negócio dela é que tem que ter cuidado nos primeiros meses iniciais, como todo mundo, né, igual criança. Então, como aqui a gente tem um solo bem... São várias espécies, né? A gente tem a árvore, a gente tem, acho que ele tem a grama e tudo mais, a gente tem que evitar a formiga. Então a gente não pode colocar um substrato que chame a atenção da formiga, né? Que seria no caso aqui a farinha de osso. Mas a farinha de osso, ela traz formigas, então formigueiro, a gente não quer formigueiro na nossa cidade. Então aqui seria legal a gente usar substratos normais mesmo, adubo. Como a gente tem cavalos na cidade, podia ser o adubo animal mesmo, que era o mesmo usado nas décadas atrás e na época quando implantaram as hortênsias por aqui. Então, aqui nós temos a flor já surgindo, né? Ela já deve ter sido plantada com a flor. E nesse caso a gente está vendo que ela não tem uma coloração exata. Isso quer dizer que o solo dela também não está muito propício. A gente pode ver que falta nutriente devido a essa muda estar com essa coloração na folha. A folha dela tem que ser um pouco mais escura, bem mais verde. Então, assim, para a gente conseguir resgatar e para que ela vingue, né, vire aquele lindo jardim de hortênsias, elas precisam de ter um substrato e manter irrigação. Então a gente torce para... Isso, quanto mais azul o solo está cada vez melhor. Então a gente precisa, aqui no caso, a gente precisa de uma boa irrigação, tá vendo? Aqui está o torrão de areia. O certo não era ser torrão, o certo era ser bem úmido. Assim, se eu colocasse a mão era para estar suja, né? Minha mão não ficou suja, minha mão ficou bem sequinha.
Então, assim, ela precisa de umidade, então a gente torce também que chova. Se chover, tá ótimo, a gente consegue fazer com que isso. Como foi plantada numa época fora de época, esse fora de época pode prejudicar algumas plantas. Mas como eles plantaram bastante, essas mudas parecem ser mudas boas, a gente torce para que vá para frente. Só que elas, assim, elas já estão manchadas, elas estão com falta de nutrientes, mas que pode ser corrigido e ainda dá tempo para isso. Então, vamos torcer para que as hortênsias floresçam e Petrópolis continue a oferecer a seus habitantes agradáveis espaços de convivência.